No dia 12 de março de 2011, os serviços de emergência receberam uma ligação desesperada em Bethesda, em Maryland. Uma comunidade muito tranquila, de alto padrão, onde quase nunca acontecia nada fora do comum. Do outro lado da linha, a voz era de puro desespero. County 911, what is the emergency? Two people in the back of my store. One person seems dead and the other person is breathing. It was open this morning. I think one of my managers came in to open it. Someone tied her up. I need an ambulance right away. Essa ligação foi feita por uma mulher chamada Rachel, que é a gerente da loja Lululemon. Naquela manhã, ela chegou na loja um pouco antes das 9 da manhã, como sempre fazia e já era de costume. Mas assim que ela colocou a chave na porta, percebeu que tinha uma coisa muito estranha. A porta já estava destrancada. Naquele momento, o coração dela disparou, porque uma loja de luxo e uma porta destrancada não era um bom sinal. Mas mesmo assim, ela tentou racionalizar a situação e imaginou que alguma colega teria esquecido de trancar a porta. Então, ela entrou na loja para verificar se estava tudo bem. Mas assim que ela deu alguns passos, ela começou a ouvir um barulho vindo dos fundos da loja. E ela imaginou naquele momento que provavelmente alguém estava roubando o local. Ela ficou desesperada e correu para a rua. A loja do lado era uma Apple Store. E naquele dia era lançamento do iPad 2, e por esse motivo tinha uma fila gigantesca do lado de fora na calçada. Um dos homens que estava na fila, chamado Ryan, percebeu que a Rachel estava meio desconfortável e perguntou se ela precisava de alguma ajuda. Ela explicou toda a situação e o Ryan se ofereceu para entrar com ela dentro da loja para realmente verificar se tinha alguém lá dentro. Os dois voltaram para a loja e assim que entraram perceberam que tinha alguma coisa muito errada. Os cabides e as roupas estavam caídos no chão e a loja era uma bagunça total. Os caixas estavam completamente vazios e os cofres do fundo também. E tudo aquilo indicava que provavelmente a loja teria sido furtada. Eles começaram a andar para a parte de trás da loja e foi ali que o grande pesadelo começou. Eles viram manchas em todo o chão e também várias pegadas. O cenário naquele momento era assustador. Enquanto eles estavam andando lá nos fundos da loja, a Rachel já estava em ligação com a polícia. E foi em uma das salas do fundo que eles encontraram o corpo de uma mulher caído e ela não se movia. E um pouco mais adiante, em um outro cômodo, eles encontraram uma outra mulher. Ela estava ferida e com o corpo cheio de marcas. Os seus braços estavam amarrados com abraçadeiras plásticas, mas apesar de tudo isso, ela ainda respirava. A Rachel percebeu que aquelas mulheres eram as duas funcionárias que tinham fechado a loja na noite anterior, e ela ligou imediatamente pedindo uma ambulância. A mulher que sobreviveu era a Brittany Norwood, de 28 anos, e a que não resistiu era a Jaina Murray, de 30 anos. A Jaina era uma pessoa extremamente dedicada e ambiciosa. Na época, ela estava buscando 2 títulos de mestrado na Universidade Johns Hopkins e trabalhava na Lululemon em período parcial. A Jaina era descrita pelos seus amigos como uma pessoa cheia de vida, muito doce e aventureira. Ela adorava viajar e era conhecida pelo seu sorriso contagiante, e tinha um extenso currículo de trabalhos voluntários. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, eles já perceberam que a situação era muito estranha. A Brittany tinha sido encontrada amarrada e também com partes da sua calça cortada, e naquele momento eles acreditavam que ela teria sido vítima de um ataque sexual. Conforme a polícia ia investigando a cena do crime, eles encontraram uma pedra que tinha marcas, e provavelmente foi a pedra usada para bater na testa da Brittany, e realmente ela tinha uma lesão e inclusive precisou levar vários pontos. Tudo o que tinha naquela loja indicava que o que tinha acontecido foi uma luta muito violenta. E infelizmente os paramédicos confirmaram que a Jaina já não respirava mais. Na sala onde o corpo dela foi encontrado havia uma caixa de ferramentas. E era muito nítido para a polícia que todas aquelas ferramentas foram usadas no ataque. Como eu disse para vocês, o chão estava cheio de pegadas. E a polícia conseguiu determinar que um par era referente ao número 34 ou 35 e a outra de um número enorme, número 47. Aquelas maiores, número 47, a polícia conseguiu verificar que elas chegavam até uma pia e depois disso desaparecia. Nos fundos ainda tinha uma porta de emergência e parecia que alguém tinha tentado abrir, mas que foi impedido no último momento.
E o mais estranho é que a gerente disse que aquela porta tinha um alarme e que ele só seria desligado se a pessoa tivesse usado uma chave da loja, e aquela chave estava na fechadura. Com tudo isso que eles tinham visto ali e com a informação da gerente, os agentes começaram a tentar entender a situação. Eles imaginavam que provavelmente a Brittany ou a Jaina teriam tentado fugir pelas portas do fundo, mas que foram impedidas por quem tinha feito aquilo. Eles precisavam entender o que tinha acontecido e o depoimento da Brittany era muito importante. Então, ela foi levada até o hospital, enquanto o corpo da Jaina foi levado para o exame da perícia. E o resultado acabou chocando todo mundo. Ela tinha mais de 330 ferimentos, e muitos deles eram ferimentos de defesa. Então, independente do que tenha acontecido ali, a polícia já sabia que a Jaina tinha lutado com todas as forças. Naquele mesmo dia, assim que a Brittany acordou, eles já começaram a conversar com ela para tentar entender toda a situação. Mas, de acordo com o próprio depoimento da Brittany, realmente confirmava aquela suspeita que os policiais imaginavam. Ela contou que na noite anterior as duas fecharam a loja e já tinham ido embora, mas em um determinado momento ela lembrou que esqueceu o bilhete do metrô dentro da loja. A Brittany ligou para Jaina, que por uma grande coincidência também tinha esquecido o laptop lá dentro. Ela voltou até a loja e, como seria uma coisa muito rápida, elas destrancaram a porta e entraram sem acender a luz, e a porta permaneceu destrancada. A Jaina conseguiu encontrar o seu laptop rapidamente, mas a Brittany não encontrava o cartão do metrô. E como a Jaina percebeu que aquilo ia demorar muito, ela pegou o próprio cartão, emprestou para Brittany e disse que no dia seguinte as duas encontrariam com toda certeza. Mas quando as duas estavam saindo dali, elas perceberam que a porta da frente estava muito mais aberta do que elas tinham deixado. E foi aí que o grande pesadelo começou. Do nada, dois homens de preto, usando máscaras de esqui, saíram de trás das araras das roupas. Eles eram muito agressivos e levaram as duas até os caixas e os cofres da loja. Eles ficavam o tempo inteiro gritando para elas, dizendo para pegar o dinheiro o mais rápido possível. E assim que tudo estava vazio, eles pegaram as duas e levaram para salas diferentes. Com o depoimento da Brittany, os agentes começaram a procurar as imagens em câmeras de segurança. E a única loja que tinha uma câmera era a Apple Store. Nas imagens, aparecia dois homens de preto andando exatamente no horário que o crime tinha acontecido. A notícia se espalhou por toda a região e as pessoas começaram a ficar com muito medo, porque aquele local era considerado muito tranquilo e um crime acontecer daquela forma e em um horário muito movimentado era assustador. Quando os agentes começaram a ouvir o testemunho de outras pessoas, eles descobriram algo inacreditável. Os funcionários da Apple disseram que naquela noite, um pouco depois das 10 horas da noite, começaram a ouvir barulhos estranhos, sons de gritos, batidas e como se algo tivesse sendo arrastado. De primeiro momento, uma funcionária achou que era alguma briga de rua, mas depois conseguiu verificar que todos esses barulhos vinham da loja Lululemon. Assustada com aquilo que ela estava ouvindo, ela chamou o segurança da loja, que colocou o ouvido na parede e realmente percebeu que aqueles sons estranhos estavam vindo do lado. Só que ao invés de ir verificar o que estava acontecendo, ou então de chamar a polícia, ele simplesmente bateu na parede e mandou as pessoas calarem a boca. E depois disso, todos aqueles sons pararam. E o pior dessa história inteira é que uma funcionária contou que ela ouviu uma voz bem fraca dizendo: "Por favor, não faça isso comigo". Com todos esses testemunhos, a polícia começou a traçar uma linha do tempo de como as coisas tinham acontecido naquela noite. A Rachel realmente confirmou que tinha conversado com a Jaina por volta das 10 horas da noite. Ela tinha acabado de sair da loja. E por volta das 10h05, o alarme foi desligado, o que indicava que as duas tinham voltado. E os gritos que foram ouvidos pelos funcionários da Apple foi um pouco depois disso. Então, indicava que o crime teria acontecido por volta das 10h05 às 10h15 da noite. Mas havia um outro detalhe muito estranho. O carro da Jaina, que estava bem na frente da loja, tinha desaparecido. Ela tinha parado lá na frente, em um lugar que era proibido, justamente porque seria uma coisa muito rápida.
Mas quando os policiais chegaram, o carro dela tinha desaparecido. Naquele momento, a pista principal eram os dois homens que foram vistos na câmera de segurança da Apple. Só que quando a polícia conseguiu encontrá-los, descobriram que na realidade eram dois garçons que estavam voltando do trabalho e que eles não tinham nada a ver com aquele caso. A investigação tinha voltado à estaca zero. E foi então que os moradores começaram a suspeitar de um homem que vivia em situação de rua e que era muito agressivo. O nome dele era Kate, e os policiais encontraram ele a cerca de 16 quilômetros internado em um hospital cheio de ferimentos. Mas eles logo descobriram que, na realidade, ele tinha sido atacado por um outro homem que também estava em situação de rua, e que aqueles ferimentos não tinham nada a ver com o caso da Jaina. Como as primeiras hipóteses não fechavam completamente, uma outra equipe já estava analisando cada detalhe com muito cuidado, e foi aí que algumas coisas estranhas começaram a aparecer. Aqueles supostos criminosos não tinham levado nenhuma arma própria. Tudo o que foi usado, os martelos, a chave de fenda, todas as ferramentas e até mesmo a abraçadeira plástica encontrada nas mãos da Brittany, eram da própria loja. E outro ponto que também começou a chamar muito a atenção eram aquelas pegadas. Na cena do crime só havia duas marcas de pegadas, sendo que tinham 4 pessoas lá dentro. Então, se tinham 4 pessoas, por que só tinham duas marcas? E além disso, aquele sapato 47, o mesmo das pegadas que apareciam no chão, foi encontrado ali mesmo dentro da loja. E quando os agentes mostraram o par para Rachel, ela reconheceu na hora. Ela disse que, apesar da loja não vender sapatos, eles sempre deixavam pares no tamanho 47, justamente para, se alguma pessoa quisesse provar uma calça com tênis, eles teriam essa numeração lá, que era uma numeração coringa. E aí que ficava uma grande dúvida na cabeça dos policiais. Por que que o criminoso iria para a loja para fazer um assalto e ele tiraria os seus sapatos e colocaria o sapato da loja? Todos esses detalhes eram estranhos demais, e para a polícia aquilo não fazia o menor sentido, mas foi um detalhe que começou a chamar muito mais a atenção. E esse era a diferença dos ferimentos. Enquanto a Jaina foi encontrada com ferimentos gravíssimos, a Brittany estava com ferimentos muito leves, e todos eles eram muito superficiais. Tudo isso fez os investigadores se questionarem se realmente o depoimento da Brittany era real, ou então se ela não estava envolvida no crime de alguma forma. Eles começaram a investigar o passado dela e foi aí que descobriram uma coisa que acabou mudando tudo. A Brittany tinha 28 anos e tinha vindo de Seattle. Ela era a mais nova de 9 irmãos e vinha de uma família muito carinhosa, próxima e daquelas que são bem unidas. Desde muito nova, ela sempre foi ligada aos esportes. E assim que entrou na faculdade, ela começou a jogar futebol. Mas segundo as colegas de time, a Brittany tinha um grande problema. Ela costumava furtar coisas das suas colegas. Quando isso aconteceu e ela foi descoberta, a Brittany pediu desculpas, mas obviamente a confiança nunca mais foi a mesma. E na verdade, esse comportamento de pegar as coisas de outras pessoas já tinha vindo de antes. Ela já tinha sido demitida de outros empregos e sempre pela mesma suspeita, ou então por flagrante de furto. E na Lululemon, essa história começou a se repetir. Ela sempre abusava dos descontos da funcionária, que já era bem alto, uma média de 70%, mas ela sempre queria mais e ficava insistindo muito por isso. Mas o que realmente chamou a atenção da polícia foi uma coisa que tinha acontecido alguns dias antes do crime. Durante uma reunião interna, a Jaina denunciou a Brittany por suspeita de furto. Ela tinha visto a colega colocando leggings dentro da bolsa, e a loja, na realidade, já tinha um esquema para tentar evitar isso. Então, todo dia, no final do expediente, todas as bolsas das funcionárias eram verificadas. A Jaina pediu para verificar a bolsa dela, mas a Brittany disse que uma outra colega já tinha verificado, algo que foi negado depois. E foi depois dessa situação que a Jaina denunciou a Brittany para que ela fosse demitida. E foi exatamente nesse ponto da história que tudo começou a fazer muito mais sentido para os policiais. Eu não disse para vocês, mas o carro da Jaina foi encontrado naquele mesmo dia do crime, e ele foi encontrado a 3 quarteirões de distância.
Ele precisou passar por exames periciais. E quando os resultados saíram, foi exatamente nesse mesmo momento que eles descobrem a história da Brittany. E o que saiu nos exames foi que havia material biológico das duas dentro do carro. E isso era uma peça essencial, porque a Brittany disse que nunca tinha entrado no carro da Jaina e que não sabia nem qual era ele. Só que depois que a polícia contou para ela o resultado do exame, a Brittany mudou totalmente a sua versão. Ela disse que tinha esquecido, mas que no dia do crime, um dos homens pediu para ela pegar o carro e dirigir com ele para longe, para não chamar muito a atenção. E depois disso, ela teria que voltar para a loja. Só que aquilo também não fazia o menor sentido. Por quê? Ela teve a oportunidade de sair de lá de dentro e pedir ajuda, fazer qualquer coisa, mas ela deixou o carro lá estacionado e voltou para a loja. Outros resultados de exames começaram a sair e os agentes descobriram que aquelas abraçadeiras plásticas que estavam bem nas mãos da Brittany tinham sinais de mordida, o que indicava que provavelmente ela mesma teria amarrado as suas mãos e puxado elas com o próprio dente. Com todas essas provas, os agentes tinham certeza que a Brittany tinha relação com o caso. Eles confrontaram ela, mas ela permaneceu em silêncio. Mesmo ela nunca tendo confessado o crime, aqueles indícios eram incontestáveis. A Brittany era a autora do crime. No dia 18 de março de 2011, exatamente uma semana depois do crime, a Brittany foi presa, acusada por homicídio em primeiro grau. De acordo com a polícia, os laudos periciais e todos os vestígios encontrados, eles conseguiram desmontar a versão dela de que ali na cena tinha um outro invasor. Durante o julgamento, a defesa ainda tentou dizer que aquilo não tinha sido algo planejado e pediu para que o caso fosse tratado como um homicídio em segundo grau e que a Brittany teria agido por impulso. Mas a promotoria mostrou que o caso apontava o contrário. O tempo que a Brittany gastou para encenar o crime, o cuidado que ela teve para esconder as provas e ainda a tentativa de montar uma história convincente mostravam um alto grau de premeditação. O júri concordou com a promotoria e a Brittany foi condenada por homicídio em primeiro grau, pegando a pena de prisão perpétua sem a liberdade de condicional. Quando o juiz leu a sentença, ele ainda disse que nunca tinha visto um caso tão cruel. Em 2015, a Brittany tentou pedir um novo julgamento, mas o pedido foi negado. E hoje ela continua cumprindo a sua pena na penitenciária feminina de Maryland. E tudo isso por conta de uma legging. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Apesar de muito triste, eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveita para deixar um like para me ajudar na divulgação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Um grande beijo e até o próximo vídeo!